Tem nos abençoado, tem nos feito prosperar cada dia mais, irmãos. Aleluia. Então, queridos, com gratidão, sabendo que Deus é bom e que Ele tem cuidado de nós, com nosso coração grato, eu convido vocês a dizimar e ofertar nesse momento. Amém. Aleluia. Aleluia. Estendam suas mãos para cá, vamos abençoar nossas ofertas, amém? Pai, nós rendemos graças, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque sabemos que é o Senhor quem dá semente ao que semeia, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre essas ofertas, Pai, que em nome de Jesus elas se multiplicarão, Pai, e alcançarão mais vidas, Pai, para povoar ainda mais o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, esses dízimos e essas ofertas, Pai, caindo em um bom solo, para desenvolver e propagar a Tua palavra nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Alguém nos visita hoje pela primeira vez, irmãos? Irmão ali, outra irmã ali. Aleluia, glória a Deus. Irmãs, vocês poderiam ficar de pé, por gentileza? Só para a igreja conhecer vocês. Dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos. Vocês estão entre família. As portas estão abertas para vocês. Amém? Voltem sempre. Aleluia. E no final nós temos uma lembrança para vocês da nossa igreja. Aleluia, glória a Deus. Temos aniversariante dessa semana? Não? Ninguém fez esse aniversário essa semana? Aleluia, ninguém quis, né? Tá certo. Glória a Deus. Então, amém, irmãos. Vamos para os nossos avisos. Aleluia. Então, queridos, aleluia. Glória a Deus. Batismo nas águas está chegando, queridos. É sem ser nessa segunda-feira, já na próxima, né? Então, se de repente você está aqui na igreja e ainda não se batizou nas águas, né? Procure o departamento de conselheiros. Eles vão te passar mais orientações a respeito disso, né? E você que ainda não batizou, querido, você que já confessou Jesus, não perca essa oportunidade. Isso é uma ordenança do Senhor. Isso é importante para as nossas vidas, para o nosso caminhar com o Senhor, nós desenvolvermos. Amém? E também, se você conhece alguém, se tem alguém na sua família que recebeu durante essa pandemia, que esteve em casa, recebeu da palavra e confessou Jesus, convide essa pessoa também a se batizar. Amém? Vai ser um dia de grande festa, um dia de nós celebrarmos juntos esses novos nascimentos. E é só alegria, queridos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E domingo que vem, amor que enche. Aleluia. O Senhor é bom, irmãos. Né? E nós estamos aqui como a Igreja de Cristo, também para abençoar a outros, irmãos. Então, todo domingo de Santa Ceia, nós estamos recolhendo alimentos, né? O Departamento de Evangelismo recolhe alguns alimentos para que nós possamos ofertar e semear na vida de irmãos lá fora, né? Abençoar pessoas, né? Além da palavra, nós estamos também com esse suporte. Amém? Então, coloque isso no seu coração, culto de Santa Ceia, traga alguma coisa. Nós teremos uma cesta lá na frente, o Departamento de Evangelismo sempre coloca lá, para que a gente possa fazer os nossos depósitos e semear na vida de outras pessoas. Amém? Aleluia. E domingo que vem, culto de Santa Ceia, queridos. Não fique de fora. A ceia é algo precioso demais, irmãos. Então nós precisamos estar aqui todos reunidos. Amém? Aleluia. Nós temos um vídeo, vamos passar agora.
Konnichiwa! Eu sou o Jefter. Eu sou a Gabriela. Nós somos missionários aqui no Japão e temos excelentes notícias para você, querido parceiro, do que Deus tem feito aqui nessa região. Desde que aconteceu a pandemia, você sabe que a gente ficou sem o local para realizar os nossos cultos, então Deus nos deu a direção de irmos para os parques e tivemos bons resultados ali. Mas aprove a Deus nos levar a um novo nível como igreja agora. E Deus nos deu vários contatos com alguns pastores que são homens de Deus, homens de fé aqui da região de Tóquio. E um deles, ele cedeu a sua igreja para realizarmos cultos nos dias que a igreja dele não tem culto. Então é uma igreja, irmãos, que é muito bem centralizada aqui no Japão, em Tóquio, né, de fácil acesso e com uma estrutura muito boa. E ele nos ofereceu esse local para nós realizarmos os nossos cultos. E vemos assim que é um novo tempo para a nossa igreja mesmo. É um novo tempo onde as pessoas têm nos acompanhado online, né, através dos nossos cultos ali no parque, dos nossos cultos no Instagram. E pessoas agora elas vão ter a oportunidade de estar junto conosco no mesmo ambiente, recebendo da palavra de Deus. E fora esses contatos com esses pastores que tem sido maravilhoso de poder ensinar, ministrar a palavra e também de poder receber da vida deles. As nossas atividades evangelísticas, elas não param, né? Nós temos o culto no parque ainda, mas recentemente nós participamos de um evangelismo numa super movimentada estação de trem aqui de Tóquio, né? Foi juntamente com outras igrejas e nós tivemos essa oportunidade de evangelizar à noite. E foi muito bom, 2 pessoas aceitaram Jesus, um malasiano e um canadense, e foi uma experiência maravilhosa poder falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que estavam ali. Nós também realizamos a nossa conversação de inglês e como nós já havíamos falado em vídeos anteriores, 2 vezes por mês nós fazemos essa conversação. Atualmente está sendo feita no parque. E um fato interessante que aconteceu foi que numa dessas divulgações, um muçulmano vindo de Bangladesh, ele quis se juntar a nós nessa conversação de inglês. E aí nós resolvemos convidar ele para a inauguração do nosso novo culto, do nosso novo local. E ele foi, e foi tão bom que ele assistiu o culto, ele até orou no momento onde nós estávamos orando em línguas. Ele obviamente não orou em línguas, mas nós pudemos perceber que ele se quebrantou ali, ele orou, abriu os braços e ele vem assistindo também os nossos cultos online. Então nós cremos que aos poucos ele vem se chegando até nós. E também Deus nos deu a oportunidade de poder ensinar no Rema Japão. Foi um tempo maravilhoso estar ali com os estudantes, poder contribuir com a Igreja Verbo da Vida de Showa e ver o crescimento dos irmãos, ver o crescimento daquela escola bíblica onde eu fiz parte desde o início. E também as nossas outras atividades da igreja continuam a pleno vapor, tanto os nossos super lives no Instagram, os nossos blogs que têm alcançado, incentivado, encorajado muitos crentes aqui em Tóquio e no Japão todo, e tem sido uma bênção. E nós queremos agradecer seu apoio, as suas orações sempre, e queremos contar com você para que daqui para frente também nós continuemos alcançando Tóquio. Então, arigatou! Glória a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor cuida de nós. Digno, 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 Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro
e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Suba-te nossa adoração. Dia e noite 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 suba-te nossa adoração. Suba-te, Senhor, como oferta, como um bom perfume, que seja agradável a Ti, ó Deus. O nosso louvor essa noite, Senhor, o nosso reconhecimento de quem o Senhor é. Exaltamos a Tua palavra, Jesus. Exaltamos o Teu nome, levantamos o Teu nome. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sim, Senhor. Dia e noite Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Só Tu
Recebe o louvor, recebe, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Jesus. E tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te adoramos, louvamos o teu nome, Jesus, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Exaltamos aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Exaltamos ao nosso Rei, o nosso Senhor, ao nosso Criador, a um só Deus, a um só Senhor, a um só Rei soberano sobre toda a terra. E Ele é o nosso Rei, é o nosso Deus. Pai, nós te damos graças, no nome de Jesus Cristo, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor derrama sobre nós, e que habita em nós, e que nos ensina todas as coisas, que nos ilumina o entendimento, e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os propósitos do coração. Ela penetra até o profundo, onde divide alma e espírito, juntas e medulas, discernindo os propósitos do nosso coração e nos expondo diante do Senhor, Pai. Tudo que está oculto seja revelado, exposto diante da luz da Tua presença, da Tua palavra, do Teu Espírito, nos dando o entendimento e a revelação da Sua vontade. Conduza-nos, Espírito Santo de Deus, a toda a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que edifica a nossa fé, a verdade que renova a nossa mentalidade, a verdade da salvação da nossa alma. Em nome de Jesus, somos totalmente dependentes do Espírito Santo para aprender, para ensinar, para receber as instruções. Pai, em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, quebra toda a cauterização da mente nesta noite, pelo poder da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, haja salvação de vidas, vidas sejam alcançadas, arrancadas do cativeiro de Satanás. Haja libertação de mentes, de almas. Senhor, manifesta cura no corpo, manifesta a libertação de toda perturbação da mente. Em nome de Jesus, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de poder, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, o Senhor não mudou. E nós estamos aqui para Te adorar e para Te servir e para glorificar o Teu nome, Pai.
Em nome de Jesus te adoramos. Em nome de Jesus te glorificamos. Em nome de Jesus reconhecemos a tua soberania, o teu senhorio, a tua bondade, o teu amor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos alcançar e nos chamar de filhos. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Boa noite, obrigado, banda. Eu vou ficar com o Giovano aqui. Amém, Giovano? Ministrando juntos. Som. Eu fico mais calmo. Aleluia. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Ha, ha, ha. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Imagina dia e noite, 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 dia e noite. Uau, que delícia. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos sendo reconstruídos, não é verdade? O Senhor está nos reconstruindo, está nos ajuntando de novo, ampliando a nossa visão, os nossos olhos, o nosso entendimento. Nós já podemos ver que podemos ter 2 cultos, de manhã e à noite. Só vai aumentar. Aleluia. Quem é que cresce em meio a uma pandemia? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor nunca para. A igreja no Japão crescendo de uma pandemia. Portas se abrindo. Eles estavam no estúdio, veio a pandemia, fecharam o estúdio, foram para a rua. O diabo não conseguiu parar. Foram para a rua, foram para o parque. Do parque chegou a notícia no pastor, nesse pastor, que ele é um pastor coreano. Olha só, ele é um missionário coreano. Uma igreja em Tóquio. E convidou o Jefter no casamento de um dos japoneses que estava frequentando a igreja do Jefter. Para vocês são da igreja do céu aberto, do céu azul, é? Deus cria as conexões, Ele dá o crescimento. E Jefferson ficou sem acreditar. Eu quero ceder para vocês o espaço lá da igreja na quinta-feira. E Jefferson ficou sem acreditar. Não, pode ir lá. Vá lá. Tudo pronto. Tudo montado. Aleluia. Vale a pena servir a esse Deus. Nós estamos, você veja, em meio à pandemia, dá a impressão que março foi ontem. Dá a impressão que nós deitamos, dormimos, acordamos, opa, outubro, Feliz Natal. Chegou outubro. O Senhor abreviou esses dias para nós ficarmos tranquilos, não sofrermos. Nenhuma vida que pereceu, todos estão aqui.
Olha a dona Zilda ali, aleluia. Dona Zilda voltou. Ei, senhorinhas, Dona Zilda está aqui, ela voltou. E Dona Zilda nasceu ontem, hein? Dona Zilda nasceu ontem, tem uns 3 anos aí que Dona Zilda nasceu. De novo. Conheceu Jesus Cristo. Dona Zilda, quarta-feira, estava aí no Rema. O Rema voltou quarta-feira, irmãos. Mas que veio uma alegria dentro do meu espírito, do meu coração, quando eu vi aquela sala cheia de alunos. Oh, glória a Deus. Todos ali, intocados, ministrando a palavra. Uma noite abençoada de ministração da palavra. Glória a Deus. O diabo não parou o Rema, o diabo não parou a igreja do Senhor, nem vai parar. Nessa semana eu acordei e veio no meu espírito assim: Deus é o Criador. E me deu vontade de falar isso. Deus é o Criador. Ei, querido, Deus é o Criador. Ele é o Criador desse universo, desse mundo, da terra, de cada um de nós. Ele é o Criador, Deus. Há um só Deus, há um só Criador, há um só Senhor. Só Ele é o Criador. O resto é tudo criatura. Satanás é uma criatura, não é Deus. Deus é o Criador. Deus é o Senhor. Aleluia. Mas sabe, irmãos, nós estamos em construção. Estamos em obras. Amém. Nós não estamos parados. O Senhor continua trabalhando em nós. Amém. Nós estamos em obra, cada um de nós. Isso aqui é só o tapume. Amém? E é um tapume bacana, não é de madeirite não. Um tapume lá daqui do shopping. Amém? É ou não é? O tapume do shopping é diferenciado daquele tapume das obras, né? Aquele tapume da obra é um madeirite velho rosado, que o tempo, a água, a chuva, o sol esgaça. O tapume lá do shopping é tudo bonitinho, né? Ou não é? Brilhoso. Né? Tipo um painel. Mas ainda que aquele tapume seja bonitinho, o melhor está dentro. Sabia? A obra do Senhor está dentro de nós, dentro de cada um de nós. E olha, nós estamos em obras. Aqui, nós estamos em obra. 2 salas desse tamanho aqui, ó. Mais ou menos, é desse tamanho, daí para cá. Aqui em cima. Estão sendo reformadas. Em meio à pandemia, a igreja continua crescendo, continua avançando, continua fazendo obras. Não está parada. Aleluia. Sabe, irmãozinho, uma questão da obra que é interessante? É porque uma obra, quando você entra numa obra para reforma, tem coisas velhas ali que precisam ser tiradas. Tem coisas ali que precisam ser quebradas, destruídas, para serem recriadas. Entende? Então, numa obra, coisas precisam ser quebradas, destruídas. Há um container ali fora, cheio de entulho. Os entulhos tem que tirar os entulhos, tem que sair os entulhos, irmãos. Se não sair os entulhos, não tem como entrar uma construção nova, como entrar algo novo. Como ser reformulado, refeito. Entendeu? Você tem que permitir que o engenheiro chegue. O engenheiro nosso aqui, ele gosta de quebrar. Ele gosta de quebrar. Pastor, eu gosto de quebrar. Vamos quebrar essa parede, vamos quebrar. Calma, devagar. Vamos tirar esses entulhos, jogar isso fora. Aí nós temos a outra irmã que está nos dando uma mão na área da arquitetura, do embelezamento, entendeu? Então olha só. Primeiro tem que ser quebrado e destruído para depois ser reconstruído e mais belo e mais refeito com acabamento, entendeu? Se não quebrar, se não desfazer, se não destruir aquilo dali que não presta, não tem como entrar uma reconstrução, não tem como entrar o embelezamento, o acabamento. Amém? Estamos em obras. Então, papai, ele está com a palavra que é o martelo que esmiuça a penha, quebrando coisas. Quantos estão me entendendo aí? Ou vocês ficaram só na obra aqui de cima? A obra é dentro de nós. Então a palavra e o Espírito vão quebrar coisas dentro de nós. Vão destruir coisas dentro de nós. Para quê? Para que o Senhor possa reconstruir
aquilo que é belo, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é glorioso. Amém? Quantos estão permitindo a reforma do Espírito Santo? Permita a reforma do Espírito Santo na sua vida, amém? Você precisa permitir que essa reforma seja literal, amém? Porque só aí é que poderá entrar o novo, o reformulado, uma nova parede pintada. Você lembra que a gente pintou? Antes era tudo branco, antes tinha uma parede de mármore aqui, do tipo daquele dali. Aí nós fomos reformando, fazendo diferente. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que precisam ser quebradas. E que você precisa entender que o nosso Pai, Ele precisa fazer essa obra. Amém? A boa obra que o Senhor começou, Ele tem que completá-la. Para nós sermos transformados, para nós sermos alcançados por Ele. Amém? Aleluia. O Senhor é digno de tudo. Ele é digno de glória. Ele é digno de honra. Antes de ler aqui, vamos ver aqui. Capítulo 5, verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Permaneça firme na liberdade que o Senhor te alcançou. Amém? Eu quero ler um outro texto aqui para vocês, eu vou ler aqui na versão viva. Em Romanos capítulo 5, no verso 12, está escrito assim: quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele, de Adão, trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, veja isso. Nós, homens, humanos, seres humanos, somos um vaso. Você pode ser um vaso para a honra ou ser um vaso para a desonra. Se você for um vaso para a desonra, um vaso para o pecado, e o pecado entrar na tua vida, ele causa destruição e morte em tua volta. Foi o que aconteceu com Adão. E por que aconteceu isso? Porque Adão desobedeceu a Deus. O pecado entrou em Adão e do pecado veio a morte. E trouxe destruição para toda a humanidade. Então, amado, veja só. Aqui, hoje, nesta geração, nós podemos ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. Se você for um vaso de desonra e o pecado entrar na tua vida, por onde você passar, você vai causar morte. Você vai causar destruição e não vida. Mas o Senhor nos chamou para a liberdade, o Senhor nos chamou para a vida. Para sermos habitação do seu Espírito. Amém? Para nós sermos a casa, a morada de Deus. A morada do Altíssimo. A unção tem que estar na nossa vida. Então, se a unção de Deus está em nós, o Espírito de Deus está em nós, a vida de Deus está em nós, o que acontece? Onde nós passarmos, nós vamos produzir vida. Com quem nós tivermos contato, nós vamos produzir vida. As palavras que fluírem do nosso interior, elas produzirão vida. Elas vão gerar vida nas pessoas, vão gerar salvação, vai gerar libertação, vai gerar cura no corpo, vai gerar libertação da mente. Amém? Então foi para isso que o Senhor nos chamou. Hoje o Espírito de Jesus habita em nós. Cristo em nós, a esperança da glória, diz a palavra de Deus. Então vejam, irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, andou como homem, mas era Deus habitando nele. E a Bíblia diz porque Deus era com ele, então por onde ele passava, Jesus de Nazaré, ele curava os enfermos, ele libertava os oprimidos do diabo, ele libertava os cativos. Amém? Você sabe que esse mesmo projeto de Deus é para nós também. Como filhos de Deus, é para onde nós passarmos, nós curarmos os enfermos, para nós libertarmos os oprimidos do diabo, para tirarmos pessoas do cativeiro. Se nós estivermos afinados com o Espírito, sensíveis à voz do Espírito Santo, nós somos instrumentos na mão de Deus para esta finalidade.
Amém? Foi para isso que o Senhor nos chamou. Glória a Deus. É por isso que nós estamos em obras. Amém? Por isso que nós estamos sendo transformados de glória em glória, pela sua palavra e pelo seu Espírito. É preciso eu receber a palavra, é preciso eu aceitar a palavra, é preciso eu depender do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus. Porque por mim mesmo eu não conseguiria fazer nada. Por mim mesmo eu não estaria aqui hoje. É ou não é? Por mim mesmo eu estaria lá na minha vidinha, vivendo o mundo do pecado. Mas quando a graça me alcançou, quando o Senhor me alcançou, eu fui transformado, eu nasci de novo. Sabe, irmãos, quando eu nasci de novo, eu participei de um acampamento de homens, na época da igreja que eu pertencia. Tinha acampamentos de homens e acampamentos de mulheres. Alguns participaram disso? E eu participei de um acampamento de homens, eu era novo convertido naquela ocasião. E teve um ministro que ele estava ministrando a palavra, e aquele ministro que ele ministrava a palavra, eu tinha umas ideias erradas acerca daquela pessoa. Por quê? Porque eu ainda estava na fase de transição, amém? Eu ainda era uma criatura que havia nascido de novo, mas não tinha o entendimento do novo nascimento, da filiação. Até tinha alguma coisa, mas havia uma mente, havia uma alma que precisava ser renovada e que sofria influências de pensamentos críticos, de julgamentos errados. E naquele acampamento, naquele momento que aquele ministro foi ministrar a palavra, eu estava pensando mal acerca daquele ministro. Eu sentado no acampamento de homens. Na hora que ele assumiu, eu olhava para aquele ministro e via naquele ministro arrogância, soberba. Eu via na minha mente carnal. Entende, amado? Na minha mente carnal. Eu estava julgando aquele ministro. E ele leu um texto, que esse texto, eu sempre guardo esse texto comigo, porque no momento que ele leu esse texto, no momento que ele lia o texto, o Espírito Santo chegou no meu coração, me convenceu do pecado, quebrantou o meu coração e gerou em mim quebrantamento e arrependimento. E eu comecei a chorar. E ele viu, ele estava ministrando perto de mim, e ele viu quando ele começou a ler a Bíblia, eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus. Naquela mesma hora, o Espírito Santo tocou a minha vida. Você sabe que a palavra de Deus ela é viva? Eu estava até ouvindo um breve vídeo que a Thaís ministrou ontem no culto dos jovens e adolescentes. Ela falando da palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela está aqui. Ei, a palavra de Deus, ela está aqui. Viva, operando. Alcançando o teu coração, alcançando a tua mente. Da forma como você recebe, como você aceita a palavra, ela vai produzir resultado em você. Ela pode quebrar coisas, destruir coisas, aniquilar coisas que não prestam para ministrar em você coisas edificadoras. Tudo depende da forma como você acolhe com mansidão no teu coração, como você recebe a palavra, como você aceita a palavra, como você permite que essa palavra transforme a tua mente e libere o agir e o poder de Deus sobre ti. Amém? Então nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Aí lembra, domingo é domingo de culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia é uma ordenança do Senhor. Amém? Assim como o batismo nas águas é uma ordenança do Senhor. Se você nasceu de novo, você tem que batizar nas águas. Se você é uma nova criatura, você tem que congregar. Está escrito em Hebreus 10, 25. Se você é uma nova criatura, você tem que participar da ceia do Senhor. Amém? Há um momento da ceia. Na ceia, o Espírito Santo ele está ministrando transformações. Ele está liberando curas. Amém? Nós temos testemunhas de pessoas que participaram da ceia do Senhor e foram curadas. E nos cultos, na reunião dos santos, a unção está sendo liberada, a palavra está sendo liberada. Quer você sinta, quer você não sinta nada, o Espírito está ministrando. Amém? A palavra do Senhor está sendo liberada sobre a tua vida. Amém? Então a palavra está sendo liberada sobre ti, sobre quem está assistindo, sobre quem está recebendo. E o que acontece? Você se torna indesculpável. A palavra já foi liberada. Por quê? Porque Ele é o Rei, Ele é o soberano, Ele é o Senhor. O decreto do Rei é como dizem, prego batido e ponta virada. Você entendeu? Quando Deus fala para a sua igreja, para a sua comunidade,
Ei, não é porque você está desatento, disperso, que não funciona não. Já funcionou. Ele já deu a ordem. Aleluia. O Senhor já deu a ordem, Ele já declarou a palavra dEle. Você se torna indesculpável. Cabe a você obedecer e receber e colocar em prática. Você está entendendo a seriedade da palavra de Deus? Porque a palavra dEle não volta vazia. E ela cumpre o que se apraz. Então, Deus, Ele deu uma ordem, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Ei, mais reverência ao Deus Altíssimo. Mais reverência à sua palavra, irmãos. Nós precisamos considerar mais a palavra de Deus, amém? Se um homem, um presidente da república, alguém dá uma ordem, emite um decreto, todo mundo já cumpre. O governador estadual, ele emitiu um decreto, todo mundo agora de máscara, senão vai tomar multa de 2.000. Está todo mundo aí de máscara. É ou não é? Se Deus, Ele liberou uma palavra aqui, ó, amado, ó, está feito. Se Deus deu uma instrução para mim, para você, para a sua vida, está feito. A sua desobediência, amado, é que vai acarretar consequências. Mas a palavra, ela foi liberada. Você está entendendo isso, irmão? Eu entendi isso quando o Senhor colocou, eu sou o Criador. E eu comecei a declarar, o Senhor é o Criador, o Senhor é o El Shaddai. Toda palavra que está sendo liberada aqui do púlpito, do Senhor, é a palavra de Deus. Então, todos nós, como filhos de Deus, como súditos do seu reino, nos tornamos indesculpáveis sobre aquilo que temos ouvido. Amém? Veja Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito recriado. O Espírito que habita em você, você é um novo Espírito, você é um novo ser, você é um Espírito recriado. Quando você ouviu a palavra pela primeira vez, foi lhe dado o poder de se tornar filhos de Deus. Aleluia! Você se tornou filho de Deus. A palavra, ela chegou no teu espírito e ela gerou em você a filiação. Ela te arrancou do cativeiro do diabo. Você era um espírito morto. Você era um walk dead, né? Mas a palavra chegou e gerou vida em você. E você agora está em comunhão com o Espírito de Deus. Então, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Então, amado, o que é carne, o que é espírito, amém? Você não é uma carne, você é um espírito. Amém? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, ou do querer da carne. Não faça o que a carne quer que você faça. Paulo está dando uma instrução aqui, amado. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Paulo falou em Efésios capítulo 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E não vos embriagueis com o vinho da contenda. Ei, querido, o segredo do sucesso é você ser cheio do Espírito Santo. Amém? O segredo é você andar cheio do Espírito Santo, transbordando do amor de Deus. Quando você levanta logo de manhã e adora o Senhor, e enche-se do Senhor, enche-se do Espírito, enche-se da glória, enche-se da graça, transborda-se, revista-se de Jesus Cristo. Aleluia! Verso 18 diz, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Sois guiados pelo Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas. As obras da carne, elas são conhecidas. Nós somos indesculpáveis, nós conhecemos as obras da carne. Amém? São conhecidas, e são. Aí ele passa a dizer aqui quais são as obras da carne. Eu lendo esse texto aqui, amados, eu pensava o seguinte, que eu tinha que entrar logo no fruto do Espírito. Eu tinha que entrar logo no acabamento. Não, você não tem que entrar no acabamento. Primeiro tem que destruir algumas coisas. Primeiro tem que quebrar algumas coisas. Amém? Numa reforma, numa obra, primeiro é quebrado. Ó, vamos quebrar isso aqui, essa parede está inútil,
quebra. Amém? Precisamos fazer um buraco aqui para colocar um cabeamento, fura. Amém? Pronto, sobrou entulho, sobrou tijolo velho, joga fora lá no container, é lixo. Amém? Se tornou lixo. Então as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas obras da carne, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você está aqui ainda ou já está com vontade de ir embora? Quem pratica a obra da carne, eu vou ler de novo. Quem está dizendo é a Bíblia, amém? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As obras da carne. Quem pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem está andando nas obras da carne não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O rei está voltando. Jesus está voltando. Ei, Jesus vem buscar uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga. Ele vem buscar uma noiva pura, uma noiva transformada. Ele vem buscar uma noiva sem obras da carne. Aleluia. Amém? Então o Senhor vem buscar a sua noiva. Aqueles que não permitem que essa obra do Espírito e da palavra opere, vai ficar. Amém? Ou ai de mim? Agora fica tranquilo, fica em paz, relaxa. Amém? Porque o que Paulo está mostrando aqui é justamente o evangelho da graça. Você não precisa ficar preocupado. Ele está justamente mostrando que a lei, ela não tem a capacidade de ter essa transformação na minha vida e nem na sua vida. Mas é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, intercede nas nossas fraquezas e nos conduz a Cristo. Então é pelo sangue de Jesus Cristo, amados, que nós hoje somos uma nova criação. É pelo sangue de Jesus que você nasceu de novo, que você foi liberto das obras da carne. Não foi porque você quis, não foi porque você fez, foi Ele que te alcançou. Laços de amor te alcançaram. Pessoas oraram por você, pessoas geraram você em oração, pessoas chegaram até você e falaram de Jesus, pessoas falaram da palavra para você, e a palavra entrou no teu coração, e a palavra gerou salvação e gerou libertação em você. Foi pela graça. A boa notícia que eu tenho para você é que essas obras da carne, elas não precisam prevalecer na sua vida. É pela graça. O poder de Deus opera em você, o sangue de Jesus te limpa de toda iniquidade. O que você tem que entender é essa boa notícia. Você não precisa ficar com medo, você precisa entender. A palavra está dizendo, ei, é como um artigo penal. O artigo penal diz, não matarás. Artigo 121 da lei. Não matarás. Acho que é isso, né? Eu estou confundido com a Bíblia. Aquele que comete homicídio, ele sofre uma pena. Amém? Aquele que comete um furto, que furta algo de alguém, ou seja, ele infringiu uma lei, ele sofre uma pena. Ele sofre uma pena e vai pagar por isso. Entende? Então a gente precisa entender. A Bíblia está falando aqui, olha, os que cometem tais coisas, ou seja, os que cometem as obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Ou seja, há uma pena, há um juízo. Certo? Mas ao mesmo tempo que Deus está mostrando na Bíblia, há um juízo, o apóstolo Paulo está mostrando, ei, ande no Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, se você andar no Espírito, a compulsão da carne, ela não vai ter domínio sobre você. Se você tem uma vida no Espírito, e entenda, uma vida de oração não é você apenas orar,
buscando bênçãos para você, mas é você orar permitindo que o Espírito Santo de Deus entre em você e permita revelar a você áreas da sua vida que precisam ser iluminadas. Amém? Você precisa permitir que o Espírito Santo continue trabalhando, continue fazendo a reforma necessária na sua vida. Entende, amado? Você está entendendo isso? Então você veja, se você não permite que o Espírito Santo tenha acesso a áreas ocultas na sua vida, áreas onde estão ainda há trevas, ei, tem trevas ainda em você. Você não está prontinho, não. Você não está a coisa mais linda do mundo, não. Senão o Senhor já teria arrebatado a sua igreja. Nós estamos em obras. Então nós precisamos permitir que a luz do Espírito e a luz da palavra, ela ilumine o nosso ser e mostre áreas da nossa vida onde há trevas ainda, que precisam ser iluminadas, áreas que precisam ser reformadas, restauradas. Amém? Então, porque senão há essa penalidade aqui, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E a boa notícia é o quê? É que o Paulo está dando a instrução: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Aí o apóstolo Paulo, ele pega na carta de Gálatas e ele está combatendo os legalistas, aqueles judaizantes que queriam impor regras e costumes sobre as pessoas dos judaizantes, como se aquelas regras da lei fossem levar você à perfeição. E Paulo está falando: ei, vocês estão saindo para outro evangelho, não existe isso. Você foi salvo pela fé, você foi salvo pela graça, você não foi salvo pelas suas obras. Aleluia. Então presta atenção, as obras da carne que estão operando na sua vida, você é liberto pelo poder do Espírito Santo, não é nem por você. Amém? A sua parte é cooperar com o Espírito Santo. A sua parte, irmão e irmã, é você querer no seu coração, é você desejar o Senhor. Eu quero ser livre disso. Eu quero, Senhor, entra na minha vida com a tua luz. Espírito Santo, me conduz a toda a verdade. Eu quero andar no Espírito recriado. Andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Aí o apóstolo Paulo, ele mostra no capítulo 1 de Gálatas, nós não vamos ler por causa do tempo, e ele mostra o seguinte, que ele era rabino, ele era um cara treinado aos pés de Gamaliel, ele era fariseu, ele era um cara que cumpria todas as regras, todos os ditames da lei, entende? Mas ele também reconhecia, então, que ele era um perseguidor. Ele fala, eu também era um perseguidor de cristãos. Apóstolo Paulo, ele era um matador de crente. Entendeu? Ele gostava de matar crente. Então Paulo, ele está mostrando que ele era um legalista. Mas no caminho para Damasco, ele encontra-se com a luz. Ele encontra-se com Jesus. E a luz de Cristo revela a iniquidade de apóstolo Paulo. Mostra para o apóstolo Paulo que ele estava sendo um legalista, um judaizante, e que aquela prática da lei não iria levar ele à salvação. O encontro dele com Cristo faz com que as escamas caiam dos seus olhos, faz com que ele enxergue que realmente ele tinha a perversidade no seu coração. Ele tinha maldade, iniquidade no seu coração. Mas quando ele encontra o Senhor Jesus, então ele encontra-se com a luz. Então ele encontra que havia trevas na vida dele e que ele precisava ser transformado. Então o apóstolo Paulo, ele então nasce de novo, e aí ele está mostrando que foi pela graça que ele foi salvo, e não pelo legalismo da religião, ou da religiosidade. Amém? Agora o que nós precisamos entender, que existem coisas aqui nessas obras da carne, que elas são muito claras para nós. Prostituição. Ah, pastor, eu sou crente, não vou praticar isso não. Mas tem crente que pratica. Agora o que você precisa entender é que a palavra de Deus, ela quer alcançar você lá no íntimo, lá naquelas coisas que estão ocultas, aquilo que você está fazendo nos bastidores, que ninguém está vendo, e Ele está vendo, Deus, porque Ele habita dentro de você, o Espírito de Deus habita dentro de você. Então a igreja do Senhor é essa igreja pura, limpa, transformada, não é uma igreja que vive de uma máscara da hipocrisia. É uma máscara da hipocrisia isso aqui. Você vai no restaurante, está todo mundo sentado um do lado do outro, de boca aberta, conversando, enchendo o buchão, mas aqui dentro da igreja todo mundo tem que ficar mascarado. É ou não é a máscara da hipocrisia? Então veja, irmão,
que a gente precisa entender. O apóstolo Paulo estava mostrando para aqueles cristãos que os judeus estavam querendo escravizá-los de novo com regras, usos e costumes, enquanto que não é isso que opera na vida deles. O que vai operar na minha vida é a graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí Paulo, no capítulo 2, Paulo diz, vamos ler? Capítulo 2. Nós estamos falando de graça, por mais que você esteja achando sem graça, mas eu estou falando da graça. Amém? Eu estou falando da graça que está disponível para nos libertar de coisas que ainda influenciam a nossa vida. E o Senhor sabe disso. E o Senhor não está nos acusando nem nos condenando de nada. O Senhor está liberando a sua palavra de ensino, de instrução, para você se tornar livre dessas coisas, porque Ele vem buscar uma igreja imaculada, uma igreja sem manchas, sem rugas. Aleluia! Ei, essa igreja sou eu e sou você. Ele continua trabalhando. Sabe o que eu vejo, irmãos? Assim como Deus continua trabalhando nessa estrutura de prédio aqui, que Ele nos confiou. Avance, reforme ali, continue a obra. Sabia? Essa obra física, ela resplandece a obra que Deus está fazendo em nós. Quantos estão entendendo isso? Ou seja, tem áreas na sua vida que precisam ainda ser alcançadas pelo Senhor. Tem áreas na sua vida que ainda não está sendo ocupada pelo Senhor. Aleluia! Olha só, tem áreas aqui da nossa igreja, do templo físico, que nós ainda não estamos ocupando. Por quê? Porque está sujo, porque está cheio de pedra, está em reforma. Aleluia! Está sendo limpo, está sendo transformado. Para quê? Para que seja ocupado. Tem áreas da minha vida, tem áreas na sua vida que estão sendo transformadas. Tem áreas na nossa vida ainda que a carne ainda está operando. E o Senhor precisa reformar, Ele precisa tirar esses entulhos, Ele precisa tirar esses galhos secos, para que Ele entre e Ele possa ocupar plenamente todo o teu ser. Aleluia! Tem áreas que você ainda está dominando. E Deus quer dominar. Amém, amados? Nós vamos entrar nos pormenores aqui. Agora veja aqui no capítulo 2, no verso 18. Eu quero mostrar para você como o apóstolo Paulo, ele estava falando da graça, ele mostrou quem ele era, ele confessou quem ele era, perseguidor de cristãos, legalista, matava cristãos. Mas ele estava mostrando que a graça o alcançou. E olha o que a graça fez com ele no verso 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, se eu vou edificar de novo a lei, o legalismo na minha vida, e me achar que é isso que me salva, que é isso que me coloca diante do altar do Senhor, eu estou destruindo aquilo que, se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Você está entendendo isso? A nossa dependência, amados, tem que ser completamente do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Muitas vezes a igreja está negligenciando isso. Ei, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Nós nunca, amados, vamos ficar independentes do Espírito Santo. Nunca! Nunca! Você precisa entender, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Pai, eu preciso de Ti. Espírito Santo, essa área da minha vida precisa do Senhor. Amém? Então veja, verso 19, porque eu mediante a própria lei morri, eu morri para a lei, eu morri para as obras da minha carne, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus. Então veja, há uma responsabilidade para nós. Porque Ele nos amou e Ele se entregou por nós, Ele provou o seu amor pela minha vida. Então eu preciso não mais viver um legalismo religioso, de prática de regras, mas eu preciso viver para Ele,
por gratidão ao seu amor, que entregou a sua vida por mim. Eu não anulo a sua graça, porque foi por causa desse sacrifício que eu fui alcançado. Foi por causa desse sacrifício que eu fui transformado. Então agora, eu não posso mais viver para as obras da carne. Eu preciso viver Cristo em mim. Por amor e gratidão ao que Ele fez na minha vida. Eu não faço mais por medo das consequências dos meus erros. Amém? Porque Ele me amou assim como eu era um pecador. E a sua graça me alcançou e o seu Espírito me transforma de glória em glória. O seu Espírito é o meu ajudador. Ele está aqui para me ajudar de glória em glória a ser transformado. Amém? Pois a justiça, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão. Nós todos fomos alcançados. Ei, você está entendendo? Por que eu abri com Romanos capítulo 5, verso 12? Para nós entendermos que quando você servia Satanás... Ei, você sabia que você servia Satanás? Você sabia que você era filho do diabo? Você era filho do cão. Era. Você era um espírito morto. Você não tinha comunhão com um Deus vivo. Você passou a ser filho de Deus quando você creu no coração e confessou Jesus. Aí você passou a ser filho de Deus e andar com Deus. Entende? Então a gente precisa entender isso. Então, quando eu falei Romanos 5,12, quando o diabo entrou em Adão, o que aconteceu? Entrou o pecado. E do pecado veio a morte. E o que nós começamos a falar? Aquela influência de pecado e de morte na vida de Adão, o que aconteceu? Contaminou toda a raça humana. Afetou toda a raça humana. Agora veja, Cristo entrou em mim, Cristo entrou em você, não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Cristo em nós, Colossenses diz, a esperança da glória. Então Cristo agora está em mim, Cristo agora está em você. Ei, então Paulo está falando aqui, andai no Espírito. Andar no Espírito é você andar em Cristo. É andar no Espírito de Jesus Cristo. Você andar no Espírito é você andar à luz da palavra de Deus. Ande no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Amém? Então Paulo está dando instrução para a igreja. Ande no Espírito e você não vai mais andar na carne. A carne já foi vencida. O pecado já foi vencido. O pecado não tem mais domínio sobre vós. As áreas que você é fraco, a área que há carência na tua vida, você tem o Espírito Santo que é o ajudador, que foi nos enviado para nos ajudar a nos libertar destas obras. Então essas obras da carne que exercem uma influência na sua mente, você se livra delas com a palavra de Deus, andando no Espírito. Andar no Espírito é andar na verdade. Andar no Espírito é andar na palavra. Como? Na prática da palavra. Andar no Espírito é andar na consciência de que Cristo habita em vós. É você andar consciente de que você é Jesus Cristo nessa terra. Ei, se coloca como Jesus nessa terra. Jesus, ele não andava condenando os pecadores. Jesus não andava lançando pedra nos pecadores. Dizem que lá na China mudaram o texto lá bíblico, estão querendo mudar o texto bíblico, ou já mudaram, para colocar que Jesus apedrejou aquela mulher adúltera. Olha aí, Jesus está voltando ou não está? Estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Então o Senhor quer pegar uma igreja limpa, adornada, uma igreja consciente de que a vida de Cristo está em mim e está em você, para você não andar nas obras da carne, mas você anda como Cristo andou, libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos, libertando dos cativeiros. É você andar na consciência de Cristo. Ande no Espírito. Ande na consciência de que você é filho de Deus. Ande na consciência da palavra de Deus em você. Deixe Cristo reinar em você. Deixe a palavra de Deus governar a tua vida, governar as tuas emoções, governar os teus sentimentos. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Ande no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Aleluia! É simples. Então, Paulo está falando, é pela graça. O nosso papel agora é andar na consciência, amado, da graça. É andar na consciência da vida no espiritual que somos. Nova criatura que somos. Amém, amado? Não é andar mais como as obras da carne. Amém? Agora, para ficar mais claro para você, você entendeu isso, que você é Cristo em você? Amém. Eu vou ler para você aqui alguns conceitos, algumas definições dessas obras da carne.
Lembra que eu falei para vocês que enquanto aquele ministro, ele lia esse texto de Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante, enquanto ele lia o texto, a palavra viva de Deus veio ao meu coração e me convenceu do meu pecado, e me levou ao arrependimento, e me levou ao quebrantamento. Ela me convenceu e me mostrou que eu estava pensando mal a respeito daquele ministro. Amém? E eu creio em nome de Jesus Cristo, eu creio em nome de Jesus Cristo, que eu vou ler algumas definições aqui de obras da carne, e vai chegar a consciência para você, e você vai identificar essas obras da carne na sua vida, porque tem. Amém? E aí você vai fazer o quê? Você simplesmente se arrepende. Você reconhece e pede ajuda ao Espírito Santo para limpar você. Amém? É assim que funciona. Você não tem que resistir à palavra de Deus. Não, amado, não funciona assim. Eu sou testemunha disso, amém? Eu aprendi isso quando eu me converti. Eu não resisto a Deus, irmãos. É besteira você resistir a Deus. É sofrimento, irmão. Sabe? Enquanto você estiver resistindo a Deus, a tua vida não vai para frente, as coisas não dão certo. Entendeu? Tudo que você faz dá errado, dá problema. Não resista ao Senhor. Ele fala na sua palavra lá em Hebreus capítulo 3, porque aquele povo resistiu ao Espírito Santo de Deus, morreram 25 mil. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Por quê, amado? O caldo é grosso. O que Deus tem para mim e para você, amado, não é apenas uma coisinha de regrinha básica. Ei, você está em outro nível agora. Ei, você tem um conhecimento da palavra da fé, da palavra revelada. Ei, você não tem que andar mais como menino não, irmão. Deus quer te puxar para um nível mais alto, de nível de excelência. O padrão de Deus é um nível de excelência. Você tem um espírito de excelência em você. Então Deus, Ele sonda o teu coração lá nos bastidores. Quando você está sozinho, lá nos bastidores. Deus, Ele está junto com você naquele momento. Ele conhece você naquele momento. E Ele quer te ajudar naquele momento a tirar aquelas coisinhas que estão ocultas, que os demais não estão vendo. Amém? Não é para você ter medo, não. É para você realmente reconhecer e falar, eu preciso do Espírito Santo. Eu quero andar no Espírito de Deus. Eu quero ser uma oferta de gratidão ao Senhor. Eu quero ser uma oferta de louvor ao meu Deus. Ele morreu por mim, Ele se entregou por mim, e eu quero ofertar a minha vida para Ele. Porque eu acredito que Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a transformação desse mundo, dessa geração corrupta que estamos vivendo. Aleluia! Eu, você, cada um de nós somos um instrumento poderoso na mão de Deus quando andarmos na consciência da vida espiritual que temos e de como temos que andar como filhos benditos do Senhor. Aleluia! Veja só, então aqui algumas definições. Fornicação. Fornicação é imoralidade sexual. Vocês lembram que eu li? As obras da carne. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, irmãos. É sério. Ei, Deus não está brincando, não. Deus, Ele coloca para você disponível o acesso à vida. Escolhe, pois, a vida. Eu tenho a vida para você. Eu tenho um espírito de vida para morar em você. A lei do espírito da vida é que opera em você, não mais a lei do pecado e da morte. Deus coloca disponível para nós. Ei, anda no espírito, e essa compulsão da tua carne, ela não vai ter domínio sobre você. Aleluia! Então, fornicação e imoralidade sexual. Aqui diz que o cristianismo veio a um mundo em que a imoralidade sexual não só se perdoava, mas também se considerava como normal e essencial à atividade ordinária da vida. Era assim. E parece que isso está voltando agora, é ou não é? Vocês estão percebendo como a imoralidade está tomando conta das redes sociais, da televisão? Todo mundo agora está aceitando a imoralidade? Religiosos estão defendendo a imoralidade, irmãos, sexual. Vocês estão vendo isso, irmãos? Ou só eu que estou vendo? Ei, vocês estão contemplando que o rei está voltando? Vocês estão percebendo que a fornicação, ela está se espalhando pelo mundo? E os filhos de Deus, o que é que estão fazendo? Participando disso? Concordando com isso? Ou estamos nos levantando como filhos e mostrando que tem uma vida melhor? Uma vida de santidade? Uma vida de comunhão com o Espírito? Aí ele fala de impureza.
Impureza. Eu não vou ler tudo aqui, não. Eu vou ler. A palavra que usa Paulo é de muito interesse. Pode empregar-se para o pus de uma ferida não desinfetada, para uma árvore que nunca foi podada e para um material que nunca foi peneirado. Veja, uma árvore que nunca foi podada. Impureza. Então existem impurezas, existem galhos secos na sua vida que atrapalham você de crescer e florescer e dar frutos. E precisam ser cortados, e precisam ser limpos, e precisam ser tirados. Impureza. Em sua forma positiva, kataros, que é a palavra, adjetivo que significa puro, que é o contrário da impureza. Usa-se ordinariamente nos contratos de aluguel para descrever uma casa que se deixa limpa e em boas condições. Mas o uso mais sugestivo do adjetivo puro tem que ver com a purificação cerimonial que autoriza o homem a aproximar-se dos seus deuses. A impureza é, então, o que torna um homem inepto para apresentar-se perante Deus. É precisamente o contrário dessa pureza que pode ver a Deus. É um manchar a vida com aquelas coisas que nos separam de Deus. Isso é impureza. Você permitir que coisas que nos separam de Deus, pecado, pecadinhos, fornicações, as obras da carne, te afastam de Deus, te mantêm mais distante de Deus. Você vai ouvir Deus, mas bem longe. E você vai errar. Quanto mais puros, puros de coração verão a Deus, diz a palavra do Senhor. Lascívia. Lascívia, esta palavra, foi bem definida como disposição para todo prazer. Então, lascívia é entrega ao extremo no gozo de seus prazeres e desejos, que já não se preocupa com o que as pessoas digam ou pensem. Lascívia. Você está percebendo que nós estamos vivendo um mundo lascivo? Onde se entregam aos prazeres e ninguém está nem aí, ninguém nem pensa, nem fala, nem diz nada. E todo mundo concorda. É uma entrega desenfreada. Lascívia é uma entrega desenfreada ao prazer da carne, das obras da carne. Idolatria. A idolatria é adoração a deuses feitos pela mão do homem. É o pecado no qual as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus. Então, amado, você pode idolatrar o seu filho, você pode idolatrar o seu marido, você pode idolatrar a sua esposa, você pode idolatrar o seu carro, você pode idolatrar os seus negócios, você pode idolatrar o seu salário, você pode idolatrar a sua casa, os seus bens. Colocar isso em primeiro plano do que Deus. Ei, você pode idolatrar até o ministério. Você está comigo? Então, isso são obras da carne. Feitiçarias. Feitiçarias era o uso de drogas. Ou seja, feitiçaria é o encantamento, é o entorpecimento, o envenenamento. No mundo antigo eles falavam. Sabe que feitiçaria? Deixa eu ir mais profundo aqui agora, eu vou entrar lá dentro agora. Feitiçaria, você sabe que feitiçaria, amado? É quando você intencionalmente tenta manipular alguém para os seus próprios interesses, e você pensa que aquela pessoa não está compreendendo que você está manipulando aquela pessoa, e você pensa que Deus não está vendo isso lá nos bastidores, lá no profundo do seu coração, a intenção do seu coração de manipular para alcançar os seus objetivos. Amém? Eu estou te mostrando as obras da carne. Fica tranquilo. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, para nos tirar dessa condição. Deus, ele não está querendo ver só o seu aspecto exterior. A sua vida exterior aqui, diante da sociedade, diante da igreja, ela nos coloca a ver você como uma pessoa idônea, uma pessoa de bem. Mas Deus, ele está interessado no seu homem interior. Deus, ele está interessado em você por dentro, como você é lá nos bastidores. Quando você é só com ele e dele. Tem amém? Diante dele. Como é que é a tua vida diante dele? Deus quer tirar essas coisinhas. Amém, amados? Então você veja. Feitiçarias é esse encantamento. Você sabe que às vezes tem mulheres como Jezabel, que manipulava Acabe. E às vezes a mulher pode errar querendo manipular o seu marido para os seus interesses. Isso é feitiçaria. Porque há uma intenção interna de manipular para satisfazer os seus interesses. Mas Deus te trouxe para a pureza, para a santidade, para o caráter de Cristo. Em Cristo não tem essas coisas. Você está identificando como obras da carne tem a ver mais com
trevas, com o diabo do que com Deus? Amém? Inimizades. A ideia é do homem que se caracteriza pela hostilidade para com os seus semelhantes. Trata-se precisamente do oposto à virtude cristã, do amor aos irmãos e a todo homem. Então veja, inimizades é obra da carne. Inimizades é quando você é hostil para com seus semelhantes. Você veja que é um sentimento contrário, é um comportamento contrário ao comportamento de um cristão. Porque para um cristão, você tem que amar o seu semelhante. Você tem que amar o seu próximo. E não ser hostil ao seu próximo. Você está vendo por que as obras da carne não herdarão o reino dos céus? Porque Deus ele não pode compactuar com a iniquidade. Deus é justo, irmãos. Deus é santo. Deus é puro. O padrão de excelência de Deus é muito além da nossa mentalidade e do nosso entendimento humano. Amém? Mas o que estão querendo hoje? Estão querendo uma palavrazinha que me deixa animadinho, feliz, alegre. Nós precisamos da palavra da verdade que nos liberta. Nos liberta das obras da carne. O que adianta você ouvir uma piadinha aqui, sair todo alegrinho e isso não fez efeito nenhum na sua vida? Você precisa da verdade da palavra de Deus. Você precisa ser encontrado em Cristo. Você precisa ser confrontado para entender. Ei, eu sou de Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim agora. Eu não sou um semeador de inimizades. Amém. Por onde Cristo passava, ele fazia o bem, ele curava os enfermos. Ele não estava semeando discórdia nem inimizades. É ou não é, irmão? Você está entendendo isso? Contendas. Originariamente, essa palavra tinha que ver principalmente com a rivalidade pela recompensa. Até em relação com isso, também podia ter um bom sentido, mas, de fato, significava com mais frequência a rivalidade que encontra desafogo em contendas, rixas e discussões. Veja, a contenda, aquele que se move pela contenda, ele tem um prazer, ele tem uma satisfação em ver rixas e discussões no meio das pessoas. E ele faz isso, ele semeia essa contenda com o propósito de obter uma recompensa. Ou seja, a intenção do seu coração está errada. Você está entendendo, irmãos, que o que Deus está analisando dentro de nós é mais profundo? Que o que Deus tem conosco é mais profundo? É mais íntimo? Aí, de repente, você olha as obras da carne e você não entende por que aqueles que praticarão as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Porque no céu não existe contenda. No céu não existe fornicação. Esse espírito é de Satanás. Esse espírito é de treva, é de destruição. Ciúmes. Ciúmes, essa palavra, tinha originariamente um bom sentido. Significava emulação, o elevado desejo de participar do nobre e de obtê-lo uma vez descoberto. Mas degenerou e chegou a significar o desejo de possuir algo que outro tem. O mau desejo do que não é nosso. Ciúmes. Então, o ciúmes, o que é o ciúmes? O ciúmes é a pessoa desejar o que o outro tem. Você veja que esse sentimento não é de Deus? Você ter ciúmes porque o irmão está aqui na plataforma ministrando. Você vê que isso é ciúmes. Isso é você querer estar, você dizer que você é mais digno de estar aqui, que você é mais bem preparado, que você é mais bem capacitado, que você é melhor para estar aqui do que aquela pessoa que está aqui. Isso é um ciúmes. Isso é um sentimento ruim que está gerando dentro de você. É um sentimento que pesa o teu coração, que cria um desconforto. E o Senhor está falando aí, você não tem que desejar o que o outro tem. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu já passei por essas obras da carne também. Algumas ainda estou trabalhando ainda, amém? Eu não estou dizendo para você que eu sou perfeito, não. Estou como Paulo aqui diz, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, que é Cristo. O alvo é Cristo. Um pouco mais de humildade. Você não chegou ainda a essa estatura, nem eu. Amém? O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Deus te quer resplandecendo Cristo. Então, quando você tem ciúmes de alguém que adquiriu algo, de alguém que está numa posição,
Você está desejando aquilo que o irmão tem. Quando você tem ciúmes até de estar comparando questão ministerial, isso acontece com pastores. Que compara a igreja do pastor lá que está crescendo, que está avançando, e a minha igreja que está um pouquinho de gente. Aquele ministério que está sendo mais resplandecente do que o ministério. Aí gera ciúmes, comparação, desejando aquilo que o outro tem. Veja como isso é um sentimento do cão dos infernos, do capeta. Porque, querido, que você pensar bem, você vai entender o seguinte: ei, se aquele irmão está crescendo, Deus está confiando coisas nele, é porque ele precisa crescer e avançar em coisas maiores do que eu não vou fazer. Deus confiou a ele fazer. Deus chamou ele para fazer aquelas coisas. E o reino está prosperando. E o reino está avançando. Ei, Deus tem um chamado para cada um de nós. Não precisa ter ciúmes do irmão estar aqui. Não é porque você não está aqui que você é menos importante. Para Deus, Ele está olhando o teu coração e a tua vida, o que você está frutificando. Aí sentado, no seu dia a dia, onde ninguém está vendo e Deus está vendo. Aleluia! Não é uma projeção humana, amado, que te coloca diante de glória. Iras. O termo que Paulo usa significa estalos e arrebatamentos do temperamento. Não descreve uma irritação que perdura, mas sim a cólera que se inflama e morre no momento. Iras. Parece que o único manso aqui sou eu, né? Todo mundo joga pedrada aqui, o pastor quando se irrita. Obra da carne. E como é que eu trato isso? Com o Espírito Santo. Eu reconheço diante do Senhor, Senhor, eu tenho uns estalos assim de ira às vezes, o Senhor me ajuda aí. Você entendeu? Aí tem um Espírito Santo dentro de você, que ele dá um freio, que ele comunica para você, calma, freia. Cabe a você praticar. Na medida que você vai praticando, você vai conseguindo. Entendeu? O seu Espírito vai dominando a sua carne. Amém? Então, ira vai machucar alguém. Deus não quer que você machuque ninguém. Discórdias, facções. Esta palavra tem uma história muito ilustrativa. É a palavra eritéia, que significava, nas origens, o trabalho de um operário contratado. Eritos. Chegou a significar o trabalho remunerado. Discórdias, olha só. Logo passou a significar lutar por obter votos para uma acusação pública ou política. E discórdia, descreve o homem que busca a acusação não por motivos de serviço, mas pelo proveito que pode lhe tirar. Pegou aqui? Então alguém semeia uma discórdia no ambiente de trabalho, que é mais comum isso. No ambiente de trabalho, pensa num local onde tem muita gente falsa. É ou não é? Quem não é cristão, você sabe. No ambiente de trabalho, é gente querendo pisar na sua cabeça para subir. Ele só quer uma oportunidade para semear uma discórdia entre você e o seu chefe, entre você e o patrão, entre você e aquela pessoa que pode te promover. Ele só quer uma oportunidade. Mas qual é o objetivo da discórdia? Promover a si mesmo. Então, é aquilo que nós dizemos no popular. A pessoa vai lá para queimar o seu filme, com o propósito de quê? De se aparecer, de obter recompensa com isso, obter reconhecimento. Esse aqui é melhor. Ele me entregou o fulano, que o fulano estava errando. Você entende que isso, discórdia, não tem nada a ver com Jesus Cristo? Não tem nada a ver com a natureza de quem você é? Você entende que discórdia não tem nada a ver com quem você pertence? Não tem nada a ver com ser filho de Deus, discórdia? Você sabe que você não precisa queimar o filme de ninguém para aparecer? Porque quem te recompensa é Deus. Quem te coloca na posição é Deus. Quem reconhece o seu chamado é Deus. Porque é pela graça que você é chamado e não pelos seus méritos. Aleluia! Você consegue entender como as obras da carne te afastam de Deus, do Espírito de Deus, o Espírito ao qual você pertence? Dissensões. Ainda na discórdia fala aqui, o homem que busca acusação, não por motivos de serviço, mas pelo proveito que pode lhe tirar. É a qualidade do homem
essencialmente egoísta e que não tem nenhum conceito ou ideia de servir a seus semelhantes. Veja aí como é pesado. O semeador de discórdias, aquele que anda em discórdias e também fala de discórdias também em facções, ele não tem nenhuma ideia de servir aos seus semelhantes, mas a si mesmo. É egoísta. Só está pensando no bel prazer. Partidarismo, facções, panelinhas, esses comportamentos, amados, só visa separação. Tiago capítulo 3 diz que onde há facção, espírito faccioso, há demônio. Onde há discórdia, há demônio. Você está entendendo por que as obras da carne, aqueles que praticam as obras da carne, eles não herdarão o reino dos céus? Por quê? A tua prática está evidenciando que quem está operando na sua vida é demônio, é Satanás, não é Jesus Cristo. É forte ou não é? Eu vejo que está tão forte que vocês estão até esmurecidos. Mas, irmãos, é para você entender, identificar áreas da sua vida que precisam de luz e que precisam você rejeitar e você tomar uma posição contra isso, clamando pelo sangue de Jesus na sua vida. Amém. Dissensões. Literalmente a palavra significa manter-se separados. A dissensão descreve uma sociedade em que acontece justamente o contrário, onde os seus membros se fogem mutuamente em vez de partir ao uníssono. Então, dissensões é você criar dissensões justamente para afastar pessoas da comunhão. Entende isso? Quando você está andando em dissensão, você está contribuindo para o diabo, principalmente com a igreja, porque você está afastando pessoas da comunhão. Por causa das dissensões. Facções, heresias, partidos. É escolher, então é isso mesmo, a crença comum, mantém diferentes pontos de vista. Eu até citei o exemplo aqui que Paulo, o mestre, não o apóstolo, ele falou aqui quando ele estava ministrando sobre submissão e autoridade, que pessoas muito amigas de anos de relacionamento, se separaram, se distanciaram deles, da família deles, por causa de questões partidárias, opiniões ideológicas. Não ficaram apenas no campo das ideias. Você veja como isso é obra da carne, como Satanás opera na obra da carne para separar pessoas. Você não tem maturidade suficiente para discutir ideias, ou nem discutir e deixar isso de lado. Você tem sua opinião, eu tenho a minha, fica com a tua, eu vou ficar com a minha, que você sabe que vai gerar conflito. Amém? E você não entra nessa, porque você sabe que se você entrar nesse partidarismo, nessa facção, você vai brigar por causa do time de futebol, e o jogador está lá andando de Ferrari, e você aqui quebrado. E perdeu a amizade ainda. E brigando por causa do seu timeco. Né? Levantando a bandeira do timeco, cantando o hino do timeco, o jogador andando de Ferrari, e você entrando nos tapas com o time do adversário, com o torcedor adversário, morrendo até do coração em casa, porque levou um gol. Não acontece isso? Obras da carne. Obras da carne. Pecado gera morte. Eu assisti uma partida de futebol numa casa com o pessoal, e de repente eu me escandalizei com uma pessoa. O time dele começou a perder e o outro começou a tirar onda com a cara dele. Ele se levantou e jogou uma cadeira na pessoa. Todo mundo amigo ali, tomando cerveja e torcendo para o seu timão. Entendeu? Aí o outro começou a tirar onda porque o time dele estava perdendo. Veja como isso tem Satanás envolvido no negócio desse. Não estou falando que você tem que deixar o seu time de lado, torcer. Não, torça. Se você está feliz, amém? Vá jogar futebol, vá assistir seu futebol, fique livre. O que você não pode deixar é que isso entre dentro de você e domine a sua vida. Entendeu, irmão? Senão daqui a pouco os irmãos que jogam futebol vão falar, pastor, não vou vir nessa igreja não, porque essa igreja é proibida de jogar bola. Invejas. Essa palavra é uma palavra ruim. Alguém tem que falar alguma coisa, né, irmão?
Coube a mim trazer essa palavra para vocês, amém? E não me desgosta, é segurança para vós outros eu falar para vocês essas coisas. Amém? Eu entendo o meu chamado, e eu creio que eu preciso cumprir o meu chamado, porque naquele dia no tribunal de Cristo eu vou prestar contas a Ele. Você falou o que eu mandei você falar, ou você falou o que você queria falar para você agradar o pessoalzinho lá e deixar o pessoalzinho tudo lá na igreja? Que aplaudindo e dando tapinha nas costas, que pastor lindo, que fala umas piadas tão gostosas. Eu fico tão feliz, pastor, quando ouço as tuas ministrações. Eu estou vendo a sua cara que você está feliz. Eu vejo no seu semblante essa alegria indizível. Amém. Mas alguém tem que falar a verdade. Amados, nós não podemos ficar mais de mimimi, não. Acabou essa... Oi, você é crente? Quem assistiu lá a conferência de homens e mulheres, entendeu? Você não é mais um chupetinha não, irmão. Negócio de... Que é isso? Nós temos que ser forjados, amados, para os últimos dias. Irmãos, o povo está tocando fogo em igreja aí fora. O povo está apedrejando o crente. E os crentes brasileiros tudo de braço cruzado, achando ruim. O irmão está achando ruim porque o irmão falou da máscara dele, que não está bonita, ele vai embora da igreja. Tu pode um negócio desse? É crente uma pessoa dessa? Ou está andando nas obras da carne? Invejas. Eurípides chamou a maior das enfermidades entre os homens. Inveja é a maior das enfermidades entre os homens. Em essência, não descreve o espírito que deseja com nobreza ou, sem ela, possuir algo que outro possui. Descreve o espírito que não suporta absolutamente o fato de que outro possua essas coisas. Isso é inveja. Você vê o irmão